Claquete. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um canal do podcast. Pode Eita, contar. me enrolei. Ainda bem que nem é ao Me vivo, enrolei. né? É vídeo, viu? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O cara falta 2 semanas e já esqueceu o nome do Me podcast. enrolei, foi. Falta 2 semanas e esqueceu o nome do podcast. Perdi o fio da meada, vamos lá. Oi, né? Pode ir, Jean? Pode. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo mais a um vídeo do Pode Contar, nosso canal de podcast. Hoje estamos com Luiz, Juliana e o nosso personal trainer Moraes. Quem é Moraes? E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Moraes, sou personal trainer. Já estou na área há uns 10 anos atuando no mercado como personal e como professor de academia também. Mas há cerca de 6, 7 meses só como personal. E sou formado pela UFAL, tenho licenciatura pela UFAL e tenho bacharel pela Claritiana de Maceió. Fala um pouquinho assim como surgiu o teu interesse pela área da educação física. Cara, o interesse surgiu logo no ensino fundamental e médio. Eu ia para a aula de educação física e era aquele basicão, né? Flexão, Sim. era polichinelo, Queimada. sobe e desce escada correndo. Eu só ia pro E futsal. isso nos primeiros 20 minutos. Depois era só jogo. E eu tenho 2 pés esquerdos para jogar. Não sei jogar. Aí, tipo, ficava na arquibancada. E eu ficava me perguntando, a educação física deve ser mais alguma coisa, não é possível. Porque ensino fundamental e médio, só isso. Aí até que veio a UFAL para cá, a Rural, né? Em 2006, aí abriram um curso. Aí foi que eu fiz o vestibular e passei. Aí comecei a estudar e lá o leque é gigantesco. Eu não sei porque nas escolas é tão diferente. Mas É até uma dúvida que eu tenho, né? Tipo assim, né? Que geralmente a gente tem na nossa cabeça que na área de educação física as áreas mais comuns é personal trainer, professor e também tem aquelas outras modalidades de esporte, né? Aí, tipo, quando a pessoa entra na faculdade de educação física, como é que o pessoal apresenta o leque de opções para ele seguir uma carreira? ele é apresentado durante o curso, né? Cada período você vê uma coisa diferente. Tipo, um período você vê muito ginástica, você vê muito atletismo, coisa que a gente não vê aqui nas escolas. E lá a gente aprende a ensinar o atletismo, aprende a ensinar a corrida, salto em distância, tudo isso a gente aprende lá. E depois tem esportes coletivos, esportes individuais. E cada disciplina vai apresentando uma gama da que a gente chama de cultura corporal, né? Um leque maior da cultura corporal. Vários assuntos, vários mesmo. É por isso que, tipo assim, né, a gente pega, por exemplo, uma Olimpíadas quando passa na televisão, a gente vê lá vários esportes que a gente não conhece e tem uma equipe preparada para aquele esporte, né? Que a gente, tipo assim, nem sabe que existe, né? Aí, provavelmente, dentro desse leque aí deve ter esses esportes aí que a gente não conhece direito, né? Só que, tipo, é um nicho, né? Geralmente o pessoal que é da área de educação física, ele escolhe aquele nicho e se profissionaliza nele e a gente às vezes até esquece que aquele cara é formado em educação física. Sim, É mais ou menos assim que funciona, né? mais ou menos por aí. Porque eu tenho, pelo menos assim, na minha ideia, né, que educação física geralmente é professor de capoeira, é o professor de jiu-jitsu, é o personal, é o professor da escola ali que ensina para o aluno. Então, assim, a gente não tem, vamos dizer assim, um conhecimento mais profundo, né, das áreas que a educação física tem de atuação. Só que você falando assim, né, me deu essa ideia, né, de como funciona. Aí, juntando, né, essa questão que a gente falou agora dos leques, como foi que veio o interesse de ser personal? Como é que começou isso aí? Como é que foi abrindo as portas? As primeiras oportunidades? O interesse de ser personal Pode colocar um pouco mais... veio a partir Pra ver se tá bom o som. veio a partir dos estágios da UFAL, né? Você faz os estágios nas escolas. E eu não tenho paciência com criança. Não dá.
Filho, só a minha mesmo. Mas dos outros, para a escola, não. Para dar aula de musculação é interessante. Porque eles estão mais focados ali no exercício. Então é show. Mas escolar mesmo, aí eu fui para o âmbito fitness, né? Foi que apareceu o estágio do SESC. Eu estagiei lá no SESC na musculação, natação, hidroginástica, hidrodance. Você vê isso tudo lá. E foi 1 ano e eu já passei já para outras academias, estagiando, até me formar e depois fazer o bacharel. Porque a licenciatura, ela não permite que você trabalhe dentro de uma academia. É só para lecionar, É só para lecionar. Entendeu? Bacharel é que você vai para academias, clubes, boxes de crossfit, pilates. E tem autonomia de executar uma profissão, né? Exatamente. Então eu tenho as duas. Mas a que pessoa pode legal. fazer só o bacharel, se quiser. Pode. E já vai trabalhar diretamente Pode. com... Você pode fazer só o bacharel. E se quiser a licenciatura, você faz mais 1 ano e meio. Você aproveita muito da grade. Ou pode fazer licenciatura e faz mais 1 ano e Pede meio de dispensa bacharel. de várias matérias, né? Várias. Legal. Aí, Reduz os 4 anos a 1 ano e meio. Aí, assim, uma das coisas que você ainda não tocou no assunto, mas já vou até antecipar. Referente a teu nicho, né? Eu percebo que você tem um nicho, assim, que é mais a galera realmente que está buscando mudar de vida, né? Não aquele que só quer mudar a aparência, né? Questão estética, mas sim mudar de vida. E qual a diferença que tem numa musculação para um adulto normal e para um idoso e uma criança? O que é que muda assim na prática? Nas faixas etárias. Nas faixas etárias. Depende muito do objetivo. A gente às vezes se engana que o idoso ele tem que treinar por saúde. Controlar as taxas, aumentar a massa muscular, diminuir gordura, aquele negócio todo. Só que ele tem muitas limitações. Entendeu? Então, a partir daí, a gente já pensa mais em um treino por saúde mesmo. A criança, o treino dela é um treino voltado mais para adquirir condicionamento físico, coordenação motora, aumentar o seu repertório motor. Então, tipo, eu estou pensando na criança, no desenvolvimento dela para a fase adulta. Sim. Nós aqui, como já adultos, o nosso treino já é para envelhecer bem, já é para você ter uma idade avançada mais confortável. Você não está dependendo de ninguém para levantar, para ir ao banheiro ou qualquer coisa do tipo. Entendeu? Então, são treinos completamente diferentes. A criança eu vou usar um pouco mais de funcional. Eu vou usar mais... vou explorar mais a lateralidade dela, vou explorar mais a coordenação motora dela. O adulto, não. O adulto eu quero que ele tenha mais força, mais flexibilidade, mais... Não que a criança também não tenha, entendeu? Mas são enfoques diferentes. Entendi. E os outros. É bem interessante, né? Até porque, assim, a gente acha que musculação é só levantar peso, né? E, na verdade, tem todo Tem uma uma orquestra ali cima por disso. trás para poder funcionar direitinho, né? Até porque, né, a gente quer usar a musculação como algo para fazer com que a gente melhore, né? E não que a gente se lesione, né? Então, Sim. muita gente acaba indo para uma academia ser um profissional ou até mesmo para um mau profissional, vamos dizer assim, Sim. e acaba se machucando. Nem sempre a musculação é só ir lá e botar carga e tentar fazer aquela execução e acabar se machucando, né? É só a parte estética, né? É, Muita exatamente. gente só se preocupa com a parte estética. A parte estética vem ser uma consequência, né? Ela vem como uma Você consequência. está ali para treinar e você percebe quando o aluno barra cliente, né? Ele pode pegar mais carga, ele não pode pegar mais carga. Ele sentiu uma dor no joelho, sentiu algo. Então, você faz aqueles ajustes. E é importante sempre ter um profissional. Até porque quando o acompanhamento ele é mais perto, assim, você não vai... Você vai ter um histórico melhor, né, do aluno. Até, eu acredito, assim, que numa academia onde o professor, ele atenda ali 100 pessoas por dia, vamos colocar assim, um número... Acho que é um número alto, né? 100. Acho que umas 50 por dia. 50 por dia, mais ou menos. Até. Mas ele não tem como saber o histórico de cada pessoa, né? Não, Então, assim, é mais ou menos o feijão com arroz para todo mundo, né? tem nada. Você, tipo, ela mesmo chegar numa academia hoje em dia dessas De rede grandes, normal, né? de rede normal, ela vai procurar o professor, vai fazer um treino, se não tiver,
ele pode passar um treino na hora ou ele vender o peixe dele, né? Olha, eu faço avaliação física, não sei o quê, aquele negócio todo. Tentar acompanhar. Mas ele tem muita gente para acompanhar. Uhum. E quando ele vê que você está acostumado com o treino, ele não fica mais no pé. É basicamente um. Aí, por mais que você faça treinamento. errado aqui ou ali, ele... Não, deixa só um exercício. Passa para outro. Legal. Então, o que eu percebo hoje é que a área de educação física ela tem diversas áreas de atuação, né? Eu, como não entendia da área, imaginava que era tudo voltado à musculação. Era uma coisa só. Mas aí entendi que existem diversos nichos, desde o atletismo, né? Até condicionamento físico, área da estética, principalmente hoje o pessoal tem procurado. Depois da pandemia, eu acho que houve um olhar diferente para essa área. Muito. Né? Eu vejo muita gente procurando, a gente vê pela expansão das academias também, que hoje praticamente um bairro tem 2, 3 opções, né? Tudo ali próximo uma da outra. Então, muita gente tem procurado essa área. E o que eu estou entendendo também, Moraes, é que a sua forma de atuação, a forma que você escolheu de uns meses para cá trabalhar, foi com um grupo restrito. Então, basicamente, eu contrato você como personal, né? Dentro de um grupo restrito. Você vai conseguir, dentro daquela limitação, dar um atendimento voltado a esse grupo. Não é assim? Isso. A semana passada, eu finalmente inaugurei um estúdio meu, né? Fica na minha casa, na parte de baixo, lá no salão. Então, é um local, um maquinário, com um espaço bem legal, bem modéstia à parte, bem interessante. E que ele vai se restringir a atender apenas 5 pessoas por hora. Então, tipo, como é um local pequeno, eu fico em cima de cada pessoa. Uhum. Não tem como você se distanciar ou deixar ela sozinha. Ela não fica só. Então, é um trabalho interessante porque você sai daquela estou treinando só na academia, estou avulso. Você não fica avulso. É bem focado ali no atendimento mesmo. Uhum. É um trabalho personalizado, diferenciado que você elaborou, né? Isso, exatamente. Exatamente. Faço uma avaliação física, com bioimpedância, perimetrias, tudo que tem que fazer. E faço o treino da pessoa que fica disponibilizado no celular dela. Então, hoje a gente chega lá, o senhor vai fazer primeiro as avaliações e depois que ela pode começar a treinar. Isso. Geralmente, as pessoas querem fazer uma aula experimental. Aí a gente faz uma aula experimental. Mas primeiro eu faço meio que uma entrevista. Saber se tem alguma dor, se tem alguma lesão, cirurgia, se quebrou algum osso. Tudo isso influencia. Não dá para só jogar na máquina e, se Deus quiser, vai dar certo. Entendeu? Sim. Às vezes a pessoa quebrou uma perna, quebrou um braço, alguma coisa, tem uma lesão no ombro, não consegue fazer certo movimento. Então, tem exercícios que você pode passar e outros não. Que aí já é mais focado mesmo na individualidade da pessoa. Uhum. E o lado empreendedor do Moraes, como é que surgiu essa vontade de ter um negócio próprio? Surgiu principalmente na pandemia, como você falou. Na pandemia, a minha renda, ela caiu 3 vezes assim, de um mês para o outro. Rapidinho. Sim. E eu ficava pensando, rapaz, se eu tivesse um lugar para mim, se eu tivesse o meu canto, talvez eu pudesse atender pelo menos umas duas pessoas aqui por hora. Eu acho que dava. E eu fiquei naquela, martelando. Quando passou a pandemia, aí eu comecei a juntar um dinheiro, fiz uma previdência privada, fui ali colocando todo mês. Sempre que aparecia alguma coisa do estúdio, eu comprava, parcelava, deixava lá estocado. E até chegar o dia de realmente junta tudo e monta. Perfeito. Então, a virada de chave foi a pandemia, né? Foi a pandemia. Que bom que você teve essa percepção. Foi uma época que tudo fechou, principalmente essas áreas, né? Que eram áreas comuns. Fechou, muita gente fazia assim de forma clandestina. Isso. E quando você, tenho certeza, quando você apresentou esse projeto, realmente assim foi uma virada mesmo. Né? Foi um atendimento que não existia antes, eu pelo menos não conhecia esse atendimento especializado, individualizado. E realmente foi uma percepção boa que você teve. Pois é. Aqui na cidade é muito comum a academia normal, né? Mas estúdio, eu acho que eu realmente só vi uns 2, 3, assim. Isso. E são muitos de bairro mesmo, assim, sabe? E geralmente quando eu passei por eles, sempre estava lotado, assim, sempre estava bem cheio. Porque é o pessoal que compra a ideia
ele entende que é algo que, entre aspas, é mais personalizado, né? É Sim. uma coisa que vai ter ali um atendimento bem mais perto, né? Do que o da própria academia. Aquela pessoa que busca resultado, ela procura as metodologias que vão trazer resultado para ela mais fácil. Então, Isso. tipo assim, geralmente pode haver um pouco de preconceito no começo, né? Que a galera tá acostumada com o quê? Com academia lotada, cheia, a questão... Sistema tradicional. Exato. Mas muito mais barata também. Muito mais barato, que inclusive barateia tanto que a maioria paga e não vai. Uhum. Isso é uma coisa que acontece bastante, né? A gente vê aí. E lá no estúdio você é meio que obrigado aí. Você gera uma obrigação, né? É uma hora marcada ali. Porque aquela questão, né, Moraes? Se você falta na academia tradicional, ninguém sente a sua falta, né? Exato. Já no estúdio, você é quase um agendamento, na verdade. É um agendamento, né? É um agendamento. Então, assim, Você- vai ter o horário e Você vai tem tentar suas cumprir horas ele, né? lá de, tipo, você vai 3 vezes na semana, só tem você e mais 4 pessoas, então você faltou, você faz falta. E Exatamente. você Vai é ser chamado a cobrado. atenção. Você é cobrado. Exatamente. Exato. De todas as Porque- maneiras. Cadê você? Vem não? É. Estamos aqui, tá todo mundo aqui. É verdade. Exato, fica legal isso. Inclusive, eu, como realmente não vivo esse mundo fitness, né? Nunca participei, eu tenho uma certa limitação. Então, eu sempre imaginei a ideia de ir para uma academia, eu só encontro gente sarada no caminho. Então, eu ia destoar aquela situação. Então, isso sempre me limitou. É uma crença realmente que eu tenho a corrigir, mas isso sempre me limitou. E conversando com a minha médica, a Juliana já está se mexendo. Juliana já está se mexendo, ainda não. Ela me sugeriu, ela disse, Juliana, olha, procura saber, mas eu estou sabendo de uma galera que tem estúdio aí com um grupo reduzido. De repente, já que você não quer estar com muita gente, num ambiente maior, com muita gente sarada, de repente você procurando um grupo específico, Sim. você vai se sentir melhor, né? Uma coisa mais particular e outra mais específica para você. Ela tinha me sugerido mesmo essa opção. Eu achei bem interessante. Sim. Coincidência, né? E o resultado é muito mais fácil de se alcançar. Eu imagino. Né? E eu digo assim para muitos clientes que vá enquanto você quer ir. Não espera o médico mandar, não, porque quando ele manda, o bicho está pegando. O meu já mandou. O meu já mandou. E assim, o que eu acho interessante, né? Eu já treinei com o Yanei, né? O Yanei já foi um personal um período aí que eu tava mais focado. E é assim, a gente sente a diferença, sabe? Porque, tipo, vou ser sincero, né? Uma semana que você vai sem acompanhamento, eu acho que equivale a um dia que você vai com acompanhamento, É assim. diferente, né? Em todos os sentidos, assim. Seu corpo percebe, você se doa mais. Porque eu confesso, quando a gente vai sozinho, a gente faz um pouco de corpo mole ali. E quando a gente vai com acompanhamento, a gente acaba se doando mais. Conversa menos, se doa mais. Sim. Foca ali no que está fazendo. Assim, uma das coisas que eu percebo é que, geralmente, quando a gente está sozinho, a gente se rouba um pouco ali, né? A gente fica, tipo... Você eu poderia vou pegar terminar mais aqui. carga, Exato. você poderia fazer exato. mais uma repetição, Exato. poderia descansar menos. Verdade. E o próprio profissional, ele vai instigando você a dar mais de você. Então, assim, até por isso que a gente estava falando aqui antes de começar, né? E, assim, eu acho que para alguém que é totalmente sedentário, vamos dizer assim, ou que vai pouco, frequenta pouco a academia, você ter um dia de acompanhamento no primeiro mês já é super válido, porque ela vai começar a entender a lógica de tudo ali. Sim. Principalmente porque se é uma pessoa que não frequenta muito, ela vai um dia ali bem treinadinho, direitinho, ela vai sentir já as primeiras dores nos primeiros dias e tal, aí vai dar o tempo dela recuperar e, tipo assim, acaba virando um vício, né? Você vai ficando viciado em sentir aquela sensação de bem-estar, né? Você acaba ficando mais funcional. Eu confesso que teve períodos, poucos anos atrás agora, recente, de eu tentar me abaixar e já ficar cansado. Então, assim, tipo, cheguei nesse ponto, assim, de ter que realmente mudar um pouco, sabe? O estilo de vida. E uma das coisas que eu percebo é que o ser humano, ele precisa se movimentar. Sim. Então, assim, nem que você faça por dia 10, 15, 20 minutos de esteira ou de caminhada ao ar livre, já muda a sua vida completamente. Mesmo que você continue se alimentando até mal, mas já melhora.
Sim. Não vai ser Vai melhorar sono, vai melhorar bastante. Até porque eu passei um período, machuquei o joelho, passei um período sem fazer cardio, né? Sem caminhar diariamente. E assim, passou uns 30 dias mais ou menos. Eu comecei a sentir de volta o cansaço. Então, ou seja, você tem que estar naquela constância ali de estar sempre se movimentando, porque o corpo ele precisa daquilo para se manter funcionando bem, né? Sim. Moraes. Quer falar? À vontade. Felipe? À vontade. Moraes, você tem me falado já da sua trajetória, de como você acendeu seus olhos para esse âmbito. Mas como é que está sendo agora a profissão e o empreendedorismo? Cara, é muito diferente. Muito, mas muito mesmo. Eu saí de CLT, eu era CLT e personal. Personal, no caso, você é autônomo, né? Você trabalha para você. É uma microempresa, bem pequenininha. Mas, quando eu deixei de ser CLT e fiquei só como personal, aí já veio uma responsabilidade a mais, porque, tipo, depende de mim para conseguir o dinheiro, né? Para conseguir me sustentar. E não só daquele garantido que vem todo mês, de boa, né? E a partir do momento que eu quis montar o meu estúdio, aí foi que ficou muito mais complicado. Por quê? O personal, ele chega na academia e já está tudo pronto para ele. A academia está lá, as máquinas, o cliente está ali esperando, ou você vai esperar o cliente, tanto faz. Você não se preocupa. Você não se preocupa com um banheiro limpo, você não se preocupa com nada. No meu estúdio, com o meu espaço, eu tenho que me preocupar com isso. Se a máquina funciona bem, se o chão está limpo, se o banheiro está cheiroso, se a água não está com um gosto estranho. Tudo. Iluminação, ar-condicionado, som, tudo. Então, isso sou eu que tenho que cuidar. Sou eu que tenho que correr atrás, né? É bom, por quê? Porque eu vejo nos erros das outras academias o meu acerto, né? A reclamação dos meus clientes nas academias, eu vejo que eu não devo fazer no meu ambiente. Então, você chega numa academia, tá, o som estourando. Você não consegue conversar com o seu cliente, porque o som está muito alto. Ou aquela música completamente destoada do ambiente, né? Você chega lá, tem uma música que, se você pedir um espetinho, uma cerveja, você toma. Você está numa academia não é. Aí, ou você não consegue nem entrar na academia porque o cheiro do banheiro está chegando na porta. Então, isso não é... O cliente vê isso. Um estacionamento que não é bom. E tudo isso impacta, né? E eu, como gestor, além da parte burocrática, aquele negócio todo, vem essa parte de deixar o meu ambiente confortável para o meu cliente, para que ele se sinta bem, confortável e de boa para treinar. Chega lá, treinar, suar e ir para casa satisfeito. Entendeu? É muito diferente. São muitas responsabilidades. Como personal, é de boa, é tranquilo. Eu chego na academia, atendo meu cliente e vou embora. Mas lá, eu tenho que deixar tudo prontinho, esperando por ele. Tem que assumir toda essa responsabilidade, toda essa né? responsabilidade, é tudo. Eu tenho que tirar ali meia horinha do meu tempo para deixar tudo legal, tudo massa, para a galera vir treinar. E quando eles saírem, deixar tudo tranquilo de novo para a próxima galera vir. A próxima turma. E até pegando uma frase que o nosso convidado, o Romeu, da outra semana veio, né? Ele falou assim que uma dica que ele deixava era sempre tratar o cliente como se fosse a primeira vez dele, né? E uma coisa que o Enem sempre fala para mim é que, tipo assim, o primeiro cliente dele é 5 horas da manhã. Ele disse que acorda, sei lá, 4 horas, né? Para se preparar. 4h20 para se preparar, para chegar lá com um sorriso no rosto, né? Sem remela nos olhos. Sem cara de sono, nada. Não pode chegar nem com cara de sono. Porque se você que é o instrutor tá com sono, né? Imagina. Passa a energia, né? Mas, às vezes eu dou uns bocinhos de assim, rapaz, sem encosto, não é possível. Mas o cara tá... Mas não pode estar com cara de sono. Tem uma vez que eu acordei em cima da hora. Eu cheguei com os olhos inchados. É horrível, é triste. O cliente olha assim e diz, rapaz, tu tá pior que eu. Não pode, né, passar essa impressão, não né? pode passar essa impressão. Você tem que passar a impressão de que tá de boa, tá acordado e tá... E vamos treinar e chama.
Com energia a mil, né? A energia é mil. Tomou aquela velha cafeína, né? Já chega lá elétrico, né? Moraes, onde fica teu estúdio? Fica perto do Lago da Perucaba. Ali no Baixão, ali pertinho. Sim. Tá bem interessante. A localização não ajuda tanto, sabe? Futuramente, se Deus quiser, eu quero vir mais pro centro. Sabe? Tem uns 3 meses que eu namoro uns dois salões assim, mas digo futuramente, se Deus quiser. Futuramente, se Deus Quem sabe já não serão outras unidades, né? Ou quem sabe uma filialzinha, né? Alguma Olha. coisa do tipo. Exato. Já pensou assim em agregar outros serviços lá? Por exemplo, dança, aqueles jump, essas coisas assim. Não. Arte marcial, até como uma sublocação, porque tipo a ideia em si às vezes não é nem você entre aspas prestar o serviço, mas você tem o local, O que já é uma espaço, né? academia, aí de repente você pode sublocar para um dia na semana ter jiu-jitsu, Sim. aí muay thai, É interessante. aí aula de dança. Então assim, tipo, como lá é pequeno, às vezes falta espaço para os profissionais que querem atuar, e você subloca o local, Sim, entendeu? sim. E o público ele às vezes torna até seu cliente, né? como lá é pequeno, eu ainda nem passou pra cabeça isso, sabe? Mas é uma ideia muito interessante. Eu já pensei nisso também. Tanto sublocar para aulas coletivas, né? Uhum. De artes marciais e jump, e dança e tudo mais, quanto vender acessórios também, roupa, suplementos, Sim. essas coisas, Legal. na área fitness. Sim. Isso é bem interessante, né? Diversificar Diversificar, o leque de serviços e produtos que a gente tem, né? exatamente. Aí, assim, uma coisa bem interessante, né? A gente tinha falado logo no início sobre a questão das faixas etárias e tudo mais. Mas hoje qual o perfil, assim, que você mais vem buscando, assim? Cara, o melhor perfil para se trabalhar é dos 40 para cima. Quer dizer que a galera É uma galera acima que dos busca 40 estão saúde. buscando mais saúde. É uma galera que busca saúde. É uma galera que busca se cuidar. O pessoal jovem, vamos botar aí, de uns 18, 20 para uns 35, mais ou menos, busca muito estética. Então, é um pessoal muito alvoroçado, muito, sabe, eu quero agora. E não é interessante, por quê? Porque a musculação e o resultado dela é a longo prazo. E essa galera não tem paciência. É por isso que tem muitos casos aí com anabolizantes. Quer acelerar o processo. Exatamente, quer acelerar. E não é assim, cara. Tem que ter paciência, tem que ir aos poucos. E essa galera não tem paciência. Pronto, eu tenho uma cliente que estava comigo há 8 anos de personal. Nossa. 8 anos. Todo dia. Sabe? Agora com o estúdio, aí fica muito longe da casa dela, ela já tá com outro profissional. Mas foi esse ano que ela foi. Até esse ano ela estava comigo. Que legal. E todos os meus clientes têm de 2 anos para cima de trabalho. O pessoal que busca mais longevidade, mais né? longevidade. Acho que a galera Mais mais madura, jovem, né? a galera mais jovem, eles ficam meio que naquela de procurar a fórmula mágica, né? Uhum. É tipo assim, perca 10 quilos em 30 dias, Sim. ganhe 10 quilos de massa muscular em um mês. Então, assim, a galera ela gosta de, entre aspas, se iludir um pouco, né? Tipo, elas são apressadas e quer ter um resultado que, assim, pode ser até real, mas não é saudável, né? Uhum. Então, E hoje, assim, os não é... youtubers fitness, né, também, Sim. influenciando tudo. Tudo mais fácil, Você né? tem que ter um Isso é em corpo, todas as tem áreas. que ter um corpo. Galera do TikTok não facilita, né? Vem daí uma realidade que não é a realidade de todo brasileiro. Até porque a gente anda na rua, a realidade é o brasileiro médio, né? Aquela pessoa que não tá nem muito gordo, nem muito magro. Então, tipo assim, na internet a gente vê muito perfeccionismo, né? Que é aquela pessoa que não tem ali uma gordurinha, não tem... A internet é músculo, maravilhosa. né? Sempre saudável, né? E assim, uma coisa que a gente vem vendo muito é que muita galera aí da área fitness vem morrendo de problemas cardíacos, muitas vezes voltados por conta de anabolizante, né? Anabolizantes, energéticos. Inclusive, até Pré-treino. Principalmente. eu vi até um médico que vendia curso, era alguma coisa do tipo assim, de como você emagrecer saudável e tal, e o cara faleceu por conta de Ele anabolizante. vendia longevidade Uhum. e faleceu com 30 e poucos 30 e anos. poucos anos.
Nossa. Aquela assim, cantora tipo- famosa também, né? De calcinha preta também. Sim, sim. Ela foi no nosso Negócio- dia, não foi não. Não, ficou do negócio de erva, já de Tomar medicação, isso aí. de emagrecimento. Então, acho que ela tinha problema renal. Aí juntou com a medicação, que deve ser um diurético pesado, né? Uhum. Aí acabou fazendo com que ela piorasse do problema do rim. Então, assim, tipo, nada que é buscado a curto prazo, entre aspas, tem um resultado tão bom. Mas, assim, né? Vamos ser sinceros, né? Eu acho, assim, que a pessoa que, como você falou, um pouco mais velha, mais madura, ela tem um entendimento do curto prazo menor do que talvez o jovem. Uhum. Então, assim, tipo, pra mim, hoje em dia, um mês já é curto prazo. Se você dizer assim... Não, tipo assim, não pra perder 10 quilos, mas se você falar, não, em um mês eu consegui perder 1,5 kg, 2 quilos, um mês eu tô felizão. Antes, quando eu era mais jovem, eu queria perder 10, Na semana. 5, 10 quilos. Tá. Exatamente. É uma meta boa. É Entendeu? uma meta boa, de 2 a 3 Inclusive, quilos. Em um mês é até inclusive para você ver como as coisas são, né? Eu fiz uma meta com um nutricionista lá, né? Da gente perder 1 quilo por mês. Aí eu disse, não, é muito pouco. Vamos botar aí 3, 4, 5 quilos aí. Aí, não, vamos colocar 1 quilo, porque se você não conseguir, você não vai se frustrar. Aí eu disse, tá certo, tá certo, tá certo. Uma hora da chora, passou 1 quilo, passou um mês, eu mantive o peso. Não perdi 1 grama, não ganhei 1 Sério grama. Aí, tipo assim, eu disse, poxa, já imaginou se eu tivesse colocado uma meta de 5, Maior, 10 né? quilos? Pois é. Às vezes O você impacto mental ia ser muito pesado para mim, negativo. Você fica muito ligado à questão do peso. Há uma redução também nas medidas também, Sim. que às vezes o peso não impacta, mas você sente a diferença. Isso é muito Eu já vivi isso. Eu acho que nesse período agora de festas e tudo mais, é que é o mais complicado ainda para quem tá querendo buscar É perder verdade. peso. É um desafio. É muito complicado. Treina e faz dieta, não pode se ligar em balança, não. É. Porque se você treina bem, você faz dieta, você aumenta a massa magra e diminui gordura. Uhum. Muitas vezes você fica no mesmo, assim. Verdade. Você está com 60 quilos. Aí você tem uma porcentagem X de gordura e uma de massa magra. Aí você diminui gordura, aumenta a massa magra e continua nos mesmos 60. Dos 1060, mais saudável. Mais saudável. saudável. E aquela roupa que não cabia antes, agora cabe. Eu acho que Aquela calça perfeito. que não entrava, agora entra. Eu acho que é o maior resultado é a gente ver nas roupas, né? Uhum. Eu acho que até no E é espelho às onde vezes engana. motiva. É, motivação. E é onde motiva. É a motivação maior mesmo. Moraes, assim, quantos dias, na sua visão, assim, na sua experiência, quantos dias é necessário, assim, no mínimo que se treine? É uma coisa que tem que ser constante todos os dias? Ou existe uma quantidade assim, olha, não, para mim o suficiente é X dias? Assim, quanto mais dias na semana, melhor. sabe? Certo. Mas, em média, pelo menos 3 dias. 3 na semana. dias. Pelo menos. Uhum. 2 dias no mínimo. Mas tenta fazer algum cardio, alguma coisa, correr, caminhar, não sei, nos outros dias. Mas de musculação, pelo menos 3 está maravilhoso. Uhum. 3 dias está ótimo. Mas eu acho que quando a pessoa Tem gente que começa... treina 7 dias. Uhum. Aí Verdade. Aí eu já acho demais. Por isso que eu te Não tem perguntei. folga. Tem que ter uma folga, tem que ter um descanso. Uhum. Tem que ter aquele dia de você ficar de perna para cima e esperar o músculo recuperar. Dependendo do objetivo, por exemplo, dependendo do objetivo que eu pretenda, essa questão do cardio, ela é sempre positiva, ela sempre vai agregar, ou dependendo do objetivo que eu tenha, o cardio não se faz? Existe essa possibilidade? Não, o cardio sempre vai ajudar. Sempre vai ajudar. Sempre vai ajudar. Uhum. Se ele não é tão intenso, ele vai te ajudar pelo menos nos treinos de musculação. Certo. Você melhora a parte cardiorrespiratória, circulatória também. Então você se cansa menos no treino de musculação quando você tem o seu cardio em dia, Uhum. entendeu? Faz mais repetições, o treino fica menos extenuante e você Entendi. consegue exigir mais Uhum. do que uma pessoa que não faz cardio. Eu achava que só... Antes eu achava que só levantar peso, fazer os exercícios, ele já ia me dar condicionamento físico. E eu tinha essa visão também. Inclusive, eu tinha uma visão errada também sobre... se o ganho é de massa, eu não posso gastar também ali na energia, correndo, dançando. Eu achava que era, vamos dizer, Você era achava contrário. que gastava a massa muscular que você ganhou, né? Isso. Eu ia fazer o contrário daquilo que eu estava buscando. Se eu malhasse, eu não podia gastar Perdia massa, correndo. Eu tinha essa ideia errada. Eu tenho vários Mas amigos ajudou. que... Na verdade, Tem um complementa, né? Eu tenho vários amigos que quando que era mais magrinha, queria ganhar peso, aí eles paravam de jogar bola quando estavam na academia. Quando voltavam pra academia, eles não, se eu jogar bola eu vou emagrecer.
Aí Você parar de tem jogar ideia? bola, né? Quando eu fiz na minha adolescência, eu sabotava até o uso da esteira. Eu achava que correndo ali eu ia gastar aquilo que eu busquei para crescer uma coxa, a bunda, alguma coisa. Eu achava que interferia. Eu sabotava, dizia, já passou o tempo da esteira mentindo. Achava que eu ia perder o que eu conquistei. Auto-orientação, foi? Total, a visão errada, né, da coisa. Então é sempre positivo, sempre vai complementar, né, o cardio. Complementar. Sempre. Perfeito. Mas assim, é nítido, né, que a gente sente a diferença. Falo por mim, né? Eu sempre gosto de usar como exemplo. Quando a gente coloca uma rotina de cardio, pode ser a mais leve possível. 10 minutos por dia, se você fizer, de caminhada. Aqui na nossa Um mês, região você aqui, muda. o pessoal muito acostumado de trabalhar a semana inteira e jogar uma bola e achar que já tá bem. É, É. E aí a gente tá vendo recentemente vários infartos sim, no campo, no De pessoas jovens, futsal, né, entendeu? principalmente. De pessoas Eu ia jovens. falar. Inclusive até um jogo anterior que eu vou, inclusive eu tô nesse time também que vai uma vez ou duas jogar bola. E um jogo anterior que eu fui, tava SAMU quando eu cheguei lá. O rapaz infartou dentro e morreu lá mesmo. Já era o costume dele, né? Trabalhar a semana e ter um joguinho ou outro durante a semana. Ele foi na BB, não? Foi num Sebase. 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 Na Isso- BB, isso fala quando sobre no- esse mesmo jeito. E isso quando no joguinho lá não tem uma caixinha térmica, né? Com a cervejinha, né? Já tem o pós. Quando você descansa pra entrar no campo, você tá ali. Já ingerindo álcool. Botando álcool pra dentro. Isso é mais prejudicial, você não ter uma rotina e jogar. Muito, muito. É mais perigoso. É mais, vamos dizer assim, é mais fácil uma pessoa ter um mal súbito a que joga no fim de semana do que a pessoa que treina todo dia, que se cuida e tudo mais. A pessoa que joga no fim de semana, ele tem que treinar durante a semana para preparar o corpo dele para aquilo. Entendeu? Quando você passa a semana de boa, sem comer bem, sem treinar, sem fazer uma caminhada, nada. Aí chega no fim de semana, você vai exigir do corpo que ele não consegue lidar. Entendeu? Entendido. Aí o coração vai pedir sangue, que tá Uhum. com artéria entupida, tá com tudo e cadê, né? Eu acho que tá com umas 4 semanas que eu fui pra um jogo no sábado. Vinha de uma gripe, vinha de tudo. Comecei a suar frio ali, pelo amor de Deus, acho que eu vou outra. parar agora. Tá doente e não treina. Pedi pra sair e pronto, foi embora. Treino. Gripado assim, jamais, jamais. Fica em casa, de boa, espera se recuperar. Quando você treina, a sua imunidade vai lá embaixo. Porque o corpo vai trabalhar para te recuperar. Se você tá doente, ele tá jogando tudo que ele tem para te curar da doença, né? Aí você vai treinar, inflama o músculo e tudo, ele já tira um pouquinho daquilo ali. É. Aí você acaba adoecendo mais. Geralmente quem tá doente que treina, chega em casa já cai mais ainda. E a musculação ela traz muito benefício, né? Pra essa área, né? Demais. Além da parte da estética e da... Liberação Física de mesmo. hormônio, tudo. Ela mexe com tudo isso, né? Tudo isso com você se estar bem, você liberar estresse. Você tá muito estressado, você vai treinar, você joga tudo nos pesos, literalmente. E você sai de lá assim, Revigorado. Mais leve. cansado, mas sai legal. Os primeiros dias mais difíceis, mas depois vai ficando mais fácil, né? Aquela dorzinha tardia, legal, né? Tem essa questão mesmo. Assim, eu particularmente eu não gosto de fazer cardio, né? Mas a gente se acostuma. Aí, tipo assim, eu boto meu fonezinho e esteira ali 20, meia hora, 40 minutos e vai ali na esteira, ouvindo uma musiquinha, mexendo no celular, Eu tentando gosto de botar entreter a série mente. pra assistir, eu fico assistindo série. É, tem gente Caminhando, que do gosta nada também. passa 50 minutos. Você caminhando lá. E o engraçado, né, é que assim, né? Tipo, você começa hoje, aí hoje você não aguenta fazer nem 10 minutos direito ali andando, né? Ataca tudo ali, ataca. Até a ansiedade ataca ali na esteira, sabia? Que você fica já, meu Deus, não passa aqui não, isso Quando aqui. você olha, não sai nem de 1 quilômetro. Aí assim, aí no segundo dia você vai. Consegui fazer os 10 minutos aqui sem tanta cara feia. Com 3, 4 dias você já tá fazendo 15 minutos, com uma semana já tá fazendo 20 minutos. E você nem percebe que você tá melhorando seu condicionamento físico, né? E mental também, né? Exato. Assim como, por exemplo, eu nem tenho propriedade para falar disso, a questão da natação, né? Que é uma das coisas assim, eu também achava, né, que a natação, ela ajudava muito no condicionamento físico, mas ela ajuda. Só que ela mas ela não é diretamente igual a um cardio, né? Ela é diferente, assim, ela muda.
Aí eu achava que só a natação também ia me manter com o cardio em dia, mas não manteve. Então, tem. que é um exercício anaeróbico, né? Eu tenho uma dúvida sobre a natação. É minha família, né, dizia, não, faz natação que mexe com todos os músculos. Isso. Mas é bom mesmo? É ótimo. É um dos mais completos, né? Você faz uma aula de natação bem pegada mesmo, você sai com as costas doendo, você sai com o braço, você sai com tudo dolorido. E meio que inchado, que a gente chama de pump, né? Que é aquele inchaço momentâneo do treino. Então, na musculação você consegue sentir isso. Quais são os principais que ela melhora? Principalmente cardiorrespiratório. Você trabalha muito a respiração. Para uma pessoa com asma, é ótimo. Se tem asma, faça natação. Vai melhorar aí. Legal. Rinite, sinusite, tudo. Joga lá dentro da piscina e vai embora. E o bom é que não tem impacto, né? Não, nenhum, zero. O joelho machucado, Zero achei que não ia impacto. poder nadar. Se você Foi o que me você ajudou. não pode correr, não pode pedalar, faça natação. Impacto E nenhum. a perna trabalha com força. Trabalha, queima. As coxas e as pernas ficam doloridas demais. Minha né? filha vai toda semana, 2 vezes por semana. Top. No dia que não... É hoje o dia. Chegar em casa, ela já tá lá me esperando. Já é a hora, já é a hora. Tá ansioso. Criança é bom demais. Legal. Eu particularmente, hoje eu acho que a natação ela tá mais prazerosa do que a academia. Não vou mentir, não. É porque é uma coisa que trabalha muito a mente, né? Tipo, eu acho que antes, quando eu era mais jovem, eu ia pra academia, silenciava mais as vozes na academia, tá ligado? Ia pra academia, começava a fazer o esforço e tal. Controlava ali a mente. Mas eu acho que com o tempo, que eu fui me largando mais da academia, aí eu me esforço menos na academia, tenho menos condição, né, física na academia. Aí a mente, ela pensa mais. Aí já na natação, não. Na natação é sobrevivência. Se você não tiver ali fazendo toda a movimentação, você vai se afogar. Então você tem que estar fazendo todos os movimentos ali sincronizados e tal. E a mente, ela, por um minuto ali, ela desliga, né? Ela tá só focando em... E é algo assim, é até bem interessante. Eu estava observando isso, né, recentemente. Que na natação você faz o quê? Você inspira, né, pelo nariz o ar, né, para nadar, né, para segurar o ar, né, e ir soltando lentamente, né, às vezes pela boca. Não, você é o contrário. É o contrário, pela boca você e solta puxa pelo pela nariz. boca e solta Isso, pelo nariz. isso, Na verdade. corrida você puxa pelo nariz e solta pela Exato. Aí tipo assim, é como se fosse um movimento contrário, né, que você faz e tipo isso ajuda muito na questão da ansiedade. É muito interessante, sabe? Porque existe até exercícios de respiração, né, que você prende o ar por tantos segundos, solta por tanto e tal. E a natação, ela se equipara muito a isso, né? É como se você estivesse fazendo exercícios relaxantes dentro da água. Então, Você faz aquela involuntariamente, né? Sim, Então, você faz aquele exercício de apneia, né, que é o isso. prender a respiração. Então, Depois você assim, vai tipo, soltando. eu observei, né, que eu, pelo menos, no início, eu não tinha fôlego para nadar metade da piscina, mas era psicológico. A maioria que começa, na verdade, né? Tipo, não consegue prender ali a respiração por 5 segundos, 10 segundos, que já fica ali afobado, né? Mas a gente vai trabalhando isso, vai trabalhando a mente, né? Não é nem o físico, tanto. Mas você vai trabalhando aquilo ali, com pouco tempo você atravessa a piscina sem respirar. E você percebe que era tudo da mente, né? A mesma coisa é a academia, né? A gente às vezes vai pra academia e já coloca na cabeça ali que não vai ter resultado. Isso também pesa, né? Sim. Ou então só tem sarada, né? Pegando nos shapes da galera. Nos shapes alugados. Shapes alugados da galera. Shapes temporários. A gente fala que é alugado, né? Porque o pessoal, quando usa muitos ergogênicos aí, né? Quando param de usar, aí Muda. volta tudo, né? Porque o corpo, ele vira uma bomba hormonal, né? Uhum. Que ali ele tá tudo desregulado ali. E eu tenho um cliente nessa área aí. Aí ele tomou o anabolizante, parou. E aí, pouco tempo depois, gêmeos. Veio gêmeos. Achando O médico que não ia disse ter tudo filho. alterado, hormônio, tudo. altera. Aí. Mexe com tudo, Ele né? achando que não tava estéreo, Altera né? a produção de espermatozoides e tudo, altera tudo, né? Realmente. Aí E a mulher disse, me diz não vou sofrer só não. Você fica com um, eu fico... Tá resolvido. E me diz uma coisa. Nessa área
na área fitness, vamos falar assim, né? Que pega tudo, né? Me diz assim, algo que você acha que é um erro normal de ser cometido pela maioria que está começando aí. Um erro normal. É algo comum, assim, que o pessoal nessa área comete bastante, né? Tanto nos atendimentos como na parte de gestão também. Beleza, atendimentos. Atendimentos é o erro mais comum que eu vejo, pelo menos dos professores, né? Ou foca naquela novinha e esquece o resto do mundo. Esquece os réis mortais. O gordinho se matando ali, quebrando o braço, a perna. O senhorzinho todo quebrado que precisa treinar aquele negócio e deixa pra lá, sabe? Ou... Deixa eu ver... Mas isso aí que você falou é muito comum agora, eu não tô conseguindo nem pensar. Entenderam o meu temor. Você vai pra Ir pra academia, às academia. vezes Tanto que Acho que vão me esquecer lá. no começo da minha profissão, todos os clientes que eu tive como personal e que mantive por 3, 4, 5 anos, foi pelo meu atendimento. Sim. Então, eles me viam atender na sala de musculação, o geral, a galera, né? E a partir daí eu conquistei os meus clientes. Eu não entendo hoje como é que um professor da academia, ele fica de bate-papo com o outro, não vai atender, você vê a academia, tem uns 50 pessoas treinando sozinha e a pessoa está ali, ó, batendo papo com um colega de trabalho mesmo, ou então com um cliente só. E ele acompanha o treino daquele cliente o tempo todo. Só observa. Uhum. E, tipo, eu como cliente, se eu fosse cliente, eu não contrataria. Exato. Porque se ele não está dando atenção para geral, para Exato. mim ele vai fazer o quê? Esse é um erro de gestão. Mas isso né? é a visão Quando do ele tem empreendedor, essa... né? Exato. Entendeu? Aí, Quando- tipo, eu tomei isso pra mim. Porque você tá na academia. Aí um professor chega, te atende, bota na máquina, aquele negócio, você ajeita tudo, aí vai atender outro, e você fica observando. Do nada ele volta pra você, e aí, tá tudo bem? Tá massa? Tá legal? Tá pesado? Não tá? Tá te enxergando. Ele te dá aquela atenção, ele corre, vai pro outro. Aí você diz, rapaz, se esse caba atendendo essa galera, atende desse jeito, imagina só eu. Uhum. Entendeu? Aí Justamente. contrata. Aí você consegue seus clientes, você consegue fidelizar também. Mas, assim, meu ponto de vista, né? Posso estar errado, né? Você pode até dizer melhor do que eu. Mas isso aí, eu acho que todo mundo que é empreendedor percebe isso. Todo mundo que vai para academia. Acho que as pessoas mais jovens não prestam atenção. Mas isso aí é algo que a gente presta atenção há muitos anos. Aí, tipo, uma das coisas que eu penso eu percebo é que a pessoa ali, o personal que está trabalhando ali, eu acho que ele não tem visão de empreender. Porque ele pensa que, eu trabalho aqui por hora, ganho tanto por hora. Independente de se eu tratar bem ou mal, eu vou ganhar a mesma coisa. Só que ele não percebe que aquele aluno ali na frente Pode ser um cliente. pode ser um cliente cliente futuro, né? E um cliente que paga bem. E como assim, né? Como você falou, né? Tipo, às vezes o cara tá focado ali na novinha, na menina de 17, 18 anos que estão ali treinando, Que vai ficar sendo atendida por ele por um mês. que provavelmente não vai ter uma sequência. Esquece aquele senhorzinho que está ali precisando de ajuda, que poderia ele contratar e passar 2, 3 anos com você. Pois é. Ele pagando certinho e muito mais. Então, acho assim que tende uma visão da Sistema pessoa tradicional, que recebe por hora, então ela não vai se doar mais. Isso a gente vê muito aqui no comércio, vê muito nos supermercados, vê muito em todos os ramos, né? Tipo, tem aquele profissional que ele não vai se doar mais pelo fato de que ele vai ganhar a mesma coisa na cabeça dele, né? E como ele não tem a visão de empreender hoje, eu acho que ele pensa, se daqui a 5 anos eu for empreender, ter meu negócio, ser profissional, aí eu melhoro meu atendimento. Mas aí você vai ter um Mas trabalho... é aí onde ele não construiu uma rede, né? E aí é nessa hora a visão de empreender, justamente, eu tenho noção de empreender como a hora de você querer inovar, de você querer, até porque o mercado é bem competitivo. O que é que você vai trazer de diferente? Se você tinha essa postura lá quando não era teu, eu penso que quando for seu não vai mudar. Já deixou né? uma cultura para as pessoas, né? As Exato. pessoas já conhecem você. Exato, e aí fica com uma má referência e ele nunca vai despertar para a visão de empreender, porque ou ele tem essa ideia de que empreender realmente você vai ter que buscar o teu todo dia, você vai ter que inovar, que é trazer algo diferente do que já tem no mercado hoje, ou não deslancha não. É aquele fadado a não realmente não conseguir se estabilizar. E ele se acomoda, né?
Uhum. Se acomoda mesmo. Ele, tipo, não fica feliz com aquilo que ganha e pronto. Exato. Isso não interessa. Às vezes ele até nem tá feliz. Ele tá reclamando todo dia. Tá fazendo por obrigação. Só pela Por obrigação, só pelos também é boletos. Verdade. Mas assim, não E o tem a... empreendedorismo não aceita obrigação. Eu acho assim que a gente, é muito difícil comparar áreas, né, e tal, mas na contabilidade é igual, assim, se você for pegar... se você for, hoje, o Ianei, o Moraes, se você for em um escritório, na maioria dos escritórios, não no nosso, viu? O nosso é diferente. Mas se você for na maioria dos escritórios e bater na porta, quem vai lhe atender, provavelmente, é um funcionário. Esse funcionário, a depender da pessoa, não estou generalizando, mas a depender da pessoa, ele não vai lhe tratar bem. Sabe por quê? Porque tá cheio de tarefa lá para fazer. Se você for pessoa física, aí é que ele não vai lhe atender melhor ainda. Então, assim, geralmente o atendimento dele vai ser um atendimento bem genérico. Você está precisando de ajuda? Infelizmente a gente não faz isso. Entendeu? Tipo assim, alguma coisa desse tipo assim. E não vai pegar seu contato, não vai lhe atender bem. Essa é a visão do Verdade. empregado CLT que Essa é tá- a parte que mais me doía quando eu saturada pegava uma ali. pessoa nova. Que ela não pegava o contato. Vê uma pessoa aqui atrás de um serviço, certo? E como é que eu entro em contato com ela? Exato. justamente para você ver, né? Já aconteceu com ele. Eu falei aqui um exemplo. Já aconteceu comigo. Então, assim, Hoje não acontece mais. Então, mas já assim, né? aconteceu. é uma coisa que a pessoa poderia falar o quê, né? Tipo, não, às vezes o cara, ele tá precisando de ajuda, agora ele não tem empresa, mas futuramente ele vai abrir empresa e a referência que vai ter de contador é a gente que deu suporte a ele agora. Entendeu? Então, assim, é a mesma coisa no âmbito da área fitness, né? De personal, né? O cara, ele não tem essa visão que futuramente ele pode ser teu cliente, ou que o cara, de repente, às vezes, o cara tem uma empresa, a família dele todinha pode ir para sua trabalhar com você. Então, tipo assim, são coisas que é da visão da pessoa, né? Muita gente não tem essa visão empreendedora e acaba dificultando muito o próprio sucesso. E a área de personal é uma das áreas assim que eu até brinco e tal, mas é uma das áreas mais complicadas para aquela questão de parceria entre os próprios profissionais. Que na área da gente, assim, eu não acho tão ruim a nossa área para essa questão, tipo assim, de você ter amigos na mesma área e tal. Mas na área de personal é bem complicada. Tipo, não sei se vocês sabem, né? Mas acho que o Ney pode até falar melhor do que eu. acho Mas que é um derrubando o outro. é Viu? um derrubando o outro, literalmente. Nossa. E tipo, você acaba de atender um cliente aqui e se você sai da academia, vai para outra academia atender, né? Aquele cliente fica fazendo uma esteira, alguma coisa. Dependendo do seu colega de trabalho, ele vai lá no cliente e dá uma cantada, fala. E às vezes toma o cliente de você. Uhum. Do nada assim, do nadão mesmo. E acontece muito, muito mesmo. E cobra muito mais barato. Tem muita gente irregular na minha área. É uma concorrência desleal. 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 Mesmo. Muito, muito mesmo. Muita gente irregular, muita gente que não estuda, muita gente que não está fazendo faculdade, mas está lá dentro. Formada no YouTube. Formada no YouTube. Na escola da vida, né? Que a gente Aham. Até porque, né, na área de vocês, entre aspas, não vai ter ali algo que precisa ser assinado, né, com o seu registro, né? Sim. E já no nosso tem essa obrigação, né? Então, assim, a gente só consegue prestar o serviço de fato, né, quando a gente tem o registro. Aí, na área de vocês, é algo que, assim, se a pessoa mentir, você não tem nem... Só se você pedir o registro dela, né? Sim. Que, assim, de fato, não é tão comum, né? Quero lembrar que tem poucas academias em que eles exigem que você mostre o CREF, né? Que é o Conselho Regional de Educação Física, o nosso. Poucas. Quando você vai fazer lá, diz que, vim atender um cliente. Aí, raramente pede o CREF. Pode ir. Mas o conselho entrar, né? fiscaliza também. Fiscaliza. Né? O conselho... O Eles nosso são conselho chatinhos. também está bem mais atuante, o nosso conselho. Sabe, quando eles chegam botando o pé na porta mesmo. Verdade. Aí isso é bem legal. Isso é muito bom. Exato, sai garimpando realmente. Sai garimpando. É um E a serviço gente, que tem que se ser você denunciar, qualidade. eles vão atrás. Legal. Eles vão bater na Quer dizer que o correto é quando o personal ele vai atender na academia de bairro, assim, ele, para poder trabalhar, ele deveria mostrar o CREF para a academia. para a academia e, melhor ainda, para o cliente. Você, cliente, dizer, tu é formado? Sou. O cliente passar a fazer essa exigência Exato, também, né? exato. Sim. É, Mostra aí tua carteirinha do CREF. Exato. Pra eu ver. Aí, às vezes, Aí esse ano eu não paguei, aí começa. Pronto, pode desconfiar.
Procura na rede social. Você pode entrar no site do CREF, coloca lá o nome da pessoa, já vai mostrar se ela tem ou não. Aí, às vezes, Perfeito. às vezes a pessoa ela tá com um personal aí desses formados no YouTube, né? Aí às vezes acontece um problema ali, ela leva até um golpe de repente, né? Ela vai procurar o conselho, mas ele não é registrado aqui no conselho, né? Vai procurar a delegacia. Então, tipo assim, né? Envolveu ali a área, né? Mas você não tem nem a quem recorrer, né? E É até diferente. quando você procura um profissional em qualquer área, eu digo pela contabilidade porque é uma importância muito grande, mas qualquer área que você procura um profissional, procura uma pessoa que não tem qualificação, você está sujeito a isso. A gente teve um caso de uma estagiária nossa se lesionar na academia, num agachamento. Eu não sei as circunstâncias, se ela estava acompanhada, mas ela lesionou a coluna num agachamento. É muito perigoso. É. Mas é uma pessoa saudável. Exato, uma menina de 18 anos. Uma pessoa saudável. Que você olha assim, poderia estar treinando de E essa é uma das coisas que eu vejo também, é que, tipo assim, antes, vou botar 2010 para trás e 2010 para frente, né? Que já são os mais jovens, né? Mas 2010 para trás, a gente tinha um hábito, que a gente que treinava nas academias mais antigas, que era tipo assim, eu via a Juliana fazendo uma coisa errada, eu que não sou personal, chegava, ô Juliana aí, eu nem lhe conheço, mas ó, tá errado aí, faz assim, assim. Beleza. Hoje em dia ninguém ajuda ninguém, com medo de assédio. É. Então, assim, medo de a chegar Juliana perto, pode estar se né? matando ali e fazendo tudo errado. Eu não falo um ar. E se eu falar, é capaz de eu sair na rede social sendo denunciado ali por assédio, por alguma coisa errada que eu fiz. Então, assim, hoje em dia ninguém ajuda ninguém. Eu não vejo. E também O eu cara acho pode que estar pegando um peso totalmente errado ali. Ninguém tá. a introspecção também, eu digo, e é por isso assim, o meu temor quando penso em ir para uma academia é isso. Eu vou encontrar gente sarada, que já está ali há tempo, é uma vitrine, aí vem as minhas limitações. E, de repente, engraçado. também tem pessoas que se isolam, tipo, colocam um fone de ouvido ou vai assistir, e ali bloqueia e realmente você não tem com quem contar. Às vezes, do lado, um colega se acidenta ou está fazendo a coisa errada, mas você está tão introspectivo ali que você não percebe, né? A nossa cultura hoje... Então, por isso a importância de você estar bem acompanhado mesmo, um profissional, porque não vai estar ninguém te vendo, né? E qualificado para não fazer nada errado. Eu tava na academia atendendo e tinha uma moça em uma máquina que já tem muitos vídeos de acidente nessa máquina, sabe? No YouTube você bota... tem Nossa. muitos. Aí eu tava atendendo ele aqui e ela foi travar a máquina. Não sei como foi que ela foi travar aquela máquina, que ela não travou, ela foi descendo. Aí, quando eu vi, eu fiz que ia correr. Aí ela conseguiu travar. Aí eu voltei. Mas eu tava de olho nele aqui e eu vi a dificuldade dela de travar a máquina, né? Uhum. E na hora que eu vi a dificuldade dela, eu meio que esqueci do meu. Aí eu fiquei olhando. E se der bagaceira aqui, pelo menos dá para correr. Todo mundo ocupado, todo mundo, professor nem aí. Academia muito cheia, umas 60 pessoas dentro daquela academia. Pois é. Aí quando eu vi que ela conseguiu travar, eu voltei. Ela olhou para mim assim, depois... Estava de prontidão, né? Mas não era nem minha cliente nem nada. Cliente da academia mesmo. Tava sem ninguém. Pessoal, nos aproximando do fim. Papo muito bom. Eu vou passar a bola pro Jean, que é seu amigo, seu companheiro, para vocês fazerem as considerações finais do nosso episódio. Jean. Para o Luiz, perdão. Eu falei pro Jean agora. É o sono, é o pós-imposto de renda, né? Eu estou me recuperando. Vamos lá, Venho de Moraes. algumas situações que ainda não me recuperei. É verdade. Moraes, assim, né? A gente já está se aproximando aqui do fim, aí a gente sempre faz algumas perguntas assim no final, né? Na verdade, uma pergunta única, né? Que é assim, diz uma dica, né? Algo que você gostaria de deixar aqui para os profissionais da sua área, o pessoal que está começando a empreender. Algo que possa agregar também para eles que estão começando ainda no mesmo ramo que você, ou que estão na faculdade, ou que já estão também montando o negócio deles. Deixa uma dica para eles aí, para que eles possam, de alguma forma, aí, ter esse conselho, né? A dica que eu deixo é que, primeiro, se tem um sonho de abrir o seu negócio e tem um pouquinho de cash ali guardado, invista. Meta a cara, faça mesmo, bote pra frente. Depois você vê se dá certo ou não.
Mas que não deixe não deixe de fazer o que você quer realmente fazer só porque com uns deu certo e outros não, ou porque tem umas pessoas que, por uma certa inveja, não te deixem olhar para frente, olhar para o futuro. Então, meta a cara, faz mesmo, investe, busca se atualizar, estudar, não deixar de estudar. A minha área é de uma galera que, assim, boa parte, tem muitos que estudam, conheço muitos que são caras feras, meninas feras que sabe? Mas grande maioria não estuda, não se profissionaliza, não se atualiza. Isso é muito perigoso e isso acaba deixando a gente a profissão mais defasada, desvalorizada. Então estude mesmo, faça cursos, se profissionalize. Porque aí a área é muito ampla e tem muito a ganhar. E tem espaço para todo mundo tem espaço. Não precisa estar dando rasteira em ninguém, nem. Então, Isso aí. fechamos por hoje. Valeu pela presença. E estamos aqui também à disposição, né, para ajudar no seu empreendimento que precisar. Henrique já me ajuda, já é o meu contador top. E deixa o convite aí para a galera ir lá conhecer o estúdio. Inclusive aqui eles já vão fazer, né, uma avaliação grátis, como é que se fala? Uma aula inaugural. Uma aula inaugural. Lá, A Juliana vai ser sozinha, então não se envolva, viu? O dela vai ser um horário só ela para academia para ela. Tá. E o Então, Felipe você leva para suas ele. colaboradoras, já estão entrosadas. Era É verdade. Eu convido a todos a participar a conhecer, né, o meu espaço. Tá lá, ele foi construído com muito carinho, com muito aconchego, com muita perfeiçãozinha, assim, pensando no conforto e tudo. E vão conhecer que é legal, é massa, é top. Tenho certeza que é sucesso. Tá? Fechamos por hoje, Jean. Agora sim, Jean. Agora sim, já. Jean.